Isso é importantíssimo. Nós saímos dos anjos, não é? Então desce um pouco mais, venha para a razão do homem. É sempre na alma, sempre na nossa alma. Mas aqui nós estamos na base dos pensamentos. Veja, gente, o que peca em nós não é o corpo, o que peca é a alma. As pessoas, não sei que ideia que as pessoas têm de achar que quem peca é a carne, quem peca é o corpo. Não, quem peca não é o corpo. Quem peca é a sua alma. É a alma quem peca. Com a cooperação do corpo, mas é ela quem peca. Veja, por exemplo, Santo Agostinho fala com toda clareza, não existe muita diferença física entre um ato conjugal, né, uma relação sexual dentro do santo matrimônio de um casal, e um ato sexual adulterino com uma prostituta. Não é? O ato é o mesmo, os corpos fazem as mesmas coisas, mas um é pecado e o outro é santo. E onde é que está a diferença? Está na alma. Na alma de quem está realizando aquela relação sexual. Uma relação sexual realizada com uma alma que se dá no amor, na aliança matrimonial, é uma coisa. Uma alma que procura na relação sexual o prazer, a satisfação, a felicidade é outra coisa. Então quem peca é a alma. Então são os pensamentos. Veja, aqui é interessante isso. Nós estamos falando aqui, saímos do puro espírito, que é um anjo, né? Ou seja, nós estamos falando de um demônio, passamos para o espírito que convive com a matéria, ou seja, o homem, né? Então, aqui é que está o pecado. O pecado está no logismos, no pensamento. Então, você tem aqueles 8 tipos de pensamento. Quais são os 8 tipos de pensamento? Né? Só para recapitular, né? Tenho certeza que a maior parte de vocês já ouviram falar das 8 doenças espirituais, né? Dos 8 pensamentos. É a gula, a filha dela, que é a luxúria, a avareza, a tristeza, uma tristeza mais grave ainda, que é a assídia, a ira, a vaidade e o orgulho. Esses são os 8 logismoi, os 8 pensamentos, né? Distorcidos, jeitos de pensar. Então, aqui muitas vezes o combate espiritual é um combate realmente no nível dos pensamentos, das intenções. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Quando a gente passa aquela primeira conversão de deixar as coisas os pecados mais rudes, mais rudimentares, ali é que começa o verdadeiro combate de nós fazermos as coisas certas pelas razões certas. Isso é a coisa mais difícil. A purificação das intenções, esse combate espiritual interno que está dentro de nós. Bom, nós vimos que as doenças espirituais são chamadas pelos santos padres de espíritos, porque eles reconhecem que existe ali uma ação tentadora demoníaca. Segundo, pensamentos, porque eles reconhecem que existe ali o fato de que é na parte espiritual do homem que se dá o pecado. Mas existe uma terceira forma de falar a respeito dessas doenças espirituais, que são as paixões, não é? Pathos, uma paixão num sentido negativo, tá? Existem 2 formas de se usar a palavra paixão, uma palavra neutra, né? Que são as energias básicas do ser humano, e as paixões no sentido de vícios, não é? Por quê? Porque aqui, então, existe essa realidade de que eu fui atacado pelo demônio. Qual é o mecanismo através do qual a coisa funciona?